Antônio. Antes de mais nada, eu preciso fazer a identificação de todos. Então, eu vou pedir que, por gentileza, os senhores primeiramente registrem algumas informações no chat da reunião e aí, posteriormente, exibam os documentos para que a gente possa conferir, tá? Então, as informações de que eu preciso são dos advogados: nome completo, número da OAB, um e-mail e, se possível, um telefone para contato. Caso tenhamos aí algum problema técnico, eu consigo entrar em contato com os doutores. No caso de partes ou representantes, apenas o nome completo e o número do documento são suficientes. Se alguém tiver aí alguma dúvida ou dificuldade, por favor, avisem que a gente tenta... Eu sou parte e advogado, como é que faz? O OAB pode ser? Pode ser, sem problema. Doutor Júlio César, por gentileza, um e-mail. Marcelo, Pois não. bom dia. É só por uma questão de ordem aqui. Nós até informamos aqui que eu represento o Banco Votorantim, que nós fizemos um acordo com a autora e até informamos isso nos autos e não houve manifestação do juiz com relação à dispensa. Então, até por respeito aos colegas aqui, estou participando. Mas eu gostaria de verificar contigo a possibilidade de nos dispensar aqui desse ato, em razão dessa composição que fizemos com a senhora Stephanie Mendes. E os senhores fizeram um acordo e foram excluídos da lide, é isso? Exatamente. Só que não houve, eu acho que acabou passando essa questão e nos intimaram para audiência também. É porque os senhores figuram como interessados, né? Aí acabam intimando a todas as partes que estão na autuação dos autos. Mas se os senhores não possuem interesse, fiquem à vontade aí para se retirar. Sem problema nenhum. Eu vou consignar a presença dos senhores e depois eu certifico que os senhores, por conta disso, se retiraram. Não tem problema nenhum. Tudo bem, então. Ser advogado do banco interessado, é isso, doutor? Exatamente. Estou escrevendo no chat aqui os dados, tá bom? Isso, por gentileza, só para fazer a identificação, aí eu conseguindo a presença do doutor. Depois eu certifico que... Enquanto isso, doutor Júlio César, se eu puder mostrar o seu documento, eu também já confiro. Claro, aqui ó, com foto. Virando ele. Perfeito. Pronto, ó. Perfeito, doutor, obrigado. Doutor Fernando, por gentileza. Perfeito, doutor, muito obrigado. Para mim já é o suficiente. Senhora Stephanie, por gentileza. Um pouquinho. Aí, perfeito, obrigado. Pode mostrar, doutor Fabrício, por gentileza. Parte de trás, por gentileza. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Então, já é o suficiente. Marcelo, até fiz emissão ali as folhas da sentença homologatória que já, inclusive, transitou em julgado. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Se o senhor quiser se retirar, o senhor pode ficar à vontade. Se você puder só fazer a gentileza de consignar daí depois a minha presença. Até sim, vai ser consignado. Eu vou certificar isso aí que o doutor informou e depois o termo vai para os autos. Tá bom. Se o senhor quiser ficar também e acompanhar a sessão, também não tem problema nenhum.
já que eu estou aqui, né, então eu permaneço. Perfeitamente. Muito bem, então, senhores, ultrapassada aí essa fase aí das identificações, eu vou passar a palavra ao Dr. Luiz Antônio, que é o nosso conciliador responsável pela condução dessa sessão. Então, doutor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor Marcelo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Luiz Antônio Princevici, sou conciliador, mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo e designado para atuar com os senhores nessa nossa reunião, tentando obter uma solução harmoniosa para esse litígio. Muito bem. Antes de dar início aos trabalhos, eu preciso, ter obrigação legal, transmitir aos senhores algumas informações. Sei que os senhores são advogados, conhecem bem a questão, mas mesmo assim eu preciso fazer. Então, a primeira informação é que essa sessão de conciliação ela não é gravada pelo tribunal, nós não gravamos essa sessão. Os senhores também não devem gravar. Não devem gravar para preservar o princípio da sigilosidade. Eles poderão alegar fatos, razões, sugerir soluções diferentes daquelas que foram propostas nos documentos processuais. Inclusive, o julgador, o desembargador relator, não terá conhecimento dos argumentos e das razões, questões discutidas aqui. Bom, essa era a primeira informação. A segunda informação é que eu, o senhor Marcelo, aqui presente, nós estamos comprometidos com o princípio da imparcialidade. Assim, em nenhum momento desse processo, dessa nossa sessão, nós poderemos fornecer qualquer informação de caráter processual ou de caráter material. Mas ainda, uma outra informaçãozinha é que tudo que será obtido nesse processo, nessa nossa sessão, será obtido por consenso, ou seja, se o consenso regerará os trabalhos e respeitados o princípio da conciliação e o consenso sobre a matéria, duas soluções só são possíveis. Uma solução é aquela em que os senhores cheguem a um acordo. E se chegarem a um acordo, nós vamos reduzir a termo as disposições sobre a matéria que os senhores decidirem e será submetida a prorrogação judicial que terá efeito de sentença. A outra situação, o resultado da nossa reunião, não há acordo, então será dado por senhores como infrutífera, mas não haverá nenhum demérito ou desabono para nenhum dos senhores. Os senhores são livres para decidir sobre a matéria nos autos. Trata-se de direito dispositivo. Muito bem. Então, eram essas as informações que eu devia transmitir aos senhores. Então, eu peço, então, para o doutor Fabrício, né? Doutor Fabrício, que foi quem inicialmente propôs a demanda, a inicial, né? Não, doutor Júlio. Doutor Júlio? Mas o doutor Júlio não é advogado da Votorantim? Da Stephanie. Ele propôs a demanda. Isso, eu sou o autor, advogado da autora. Autor, tá bom. Então, eu peço, então, para o doutor Júlio que fizesse uma breve introdução, só para a gente dar início aos trabalhos, dar início às argumentações. Claro. E ao diálogo. O processo, ele trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais. A Stephanie, ela arrematou um imóvel no leilão, recebeu as informações que a arrematação foi concluída com sucesso, né? Apareceu a confirmação, só que o leilão foi cancelado, né? Foi cancelado e isso gerou, de fato, uma expectativa, né? A perda de uma chance, uma possibilidade de investir em outro imóvel, outra coisa. Nós colocamos no polo da ação, no polo passivo, o banco e também o leilão. O Banco Votorantim fez uma proposta de acordo de R$3 mil, a qual foi cumprida, e parcialmente foi feito esse acordo. Então, sai do processo o Banco Votorantim e continua o processo em relação ao leilão. Então, o objetivo dessa audiência, ninguém está aqui para extorquir, alguma coisa nesse sentido, mas realmente gerou um prejuízo, né? Uma expectativa de direito, a perda de uma chance. Então, a ideia, se possível,
resolver o processo aqui, uma vez que já foi resolvido com o Banco Votorantim, que não acredito que não é o maior causador do problema, mas mesmo assim se propôs a resolver e solucionar no âmbito da conciliação. E a gente espera a mesma coisa, se possível, também do leilão. Muito bem. O grupo Arrebate, no presente caso, tem algum comentário? Sim, Fernando, o doutor Júlio só se esqueceu de dizer que lembrando, viu, doutor, que não estamos... a inicial e o acordo, houve uma sentença improcedente contra o Banco Votorantim e contra a empresa de leilão. Depois da improcedência da ação, o Banco Votorantim, por mera liberalidade, fez um acordo para pagar R$3.000. A pretensão do doutor era um absurdo, 100 mil, sei lá quanto. Então, veja... Só pela ordem, doutor, pela ordem. Primeiro pela ordem. Pela ordem, por licença. Primeiro que não tem valor absurdo, é R$15.000. Não, pela ordem, por gentileza. O senhor fala de valor absurdo, é R$15.000. E essa audiência não é para tratar do mérito, tá bom? Não é para tratar do mérito. O senhor lê antes de falar. Depois da improcedência, houve o acordo do Banco Votorantim de R$3.000. O banco, por ele, decidiu... O senhor leu a inicial? O senhor viu quanto foi pedido a inicial? Foi pedido o valor de R$15.000 inicial, como o senhor me fala um valor absurdo? O senhor me respeite e respeite a altura também, por gentileza. Eu estou falando, o senhor que está me desrespeitando. Não, o senhor que nos respeitou aqui. Falar que é um valor absurdo é uma audiência de conciliação. O senhor que tem a postura de advogado... Doutor Fernando, desculpa, pessoal, só para a gente manter a urbanidade aqui, só para uma questão de fato aqui, doutor Fernando. O acordo ele foi firmado antes da sentença, tá? Mal preparado. Então, esse tom oportunista que foi dado à composição das partes não existe. Nós fizemos o acordo antes da audiência. Foi ofensivo. Tá? Eu vou pedir o ato atentatório de da justiça. O doutor tem que ser condenado. Houve uma sentença. Doutor, a sentença foi depois do acordo. Tudo bem. Então, desculpa, eu errei o tempo. Errou o tempo e a educação. Eu acho que não tem mais acordo aqui, viu? A gente pode encerrar, vamos deixar julgar. Não tem conversa com o doutor. Uma ignorância tamanha. Falta de respeito. Muito bem, doutor Fernando. E o que o senhor propõe como solução? Não tem proposta, doutor. Nós queremos dar andamento por questão de direito, acreditamos na justiça. Não tem conversa. Eu acho que o doutor, muito mal preparado, não sabe nem o valor da causa, não sabe o que aconteceu, mais perdido que segue um tiroteio. Isso demonstra que o problema de ser advogado e ser parte ao mesmo tempo dá nisso, totalmente mal preparado. Então, acho que não tem conversa. Gente, podemos finalizar a audiência, viu? Eu agradeço. Improcedência da sua ação, doutor. O senhor é recorrente, não sou eu. Não sou eu que tenho que fazer acordo. Não estamos aqui para discutir o mérito. Fique tranquilo. O senhor recorreu contra a sentença. Se for negado o provimento ao seu recurso, eu também tenho sucumbência para cobrar contra a sua cliente. Então vamos agora baixar o ânimo e vamos lá ao nosso... Mas quem causou isso foi o senhor, pela falta de conhecimento e falta de educação, doutor. Como que o senhor vira numa audiência e fala que o valor é absurdo? Fala um negócio desse? Que isso, doutor? Se prepara um pouquinho melhor, né? Vamos voltar um pouco, doutor. O senhor, quem que é o recorrente aqui? Sou eu ou é o senhor? Não estou aqui para discutir, é uma audiência de conciliação. O senhor tem alguma proposta? Tem interesse em fazer acordo? Qual é a sua proposta? Eu quero saber do doutor. A proposta do banco foi de R$3.000. O senhor tem uma proposta parecida nesse sentido? Quanto é a sua proposta? Não é a minha proposta. A proposta do banco foi de R$3.000. O senhor tem uma proposta parecida nesse sentido? Não, a minha proposta para o senhor é o seguinte. A gente resolve aqui 0-0. Eu não tenho nada contra a sua cliente e nem sua cliente nada comigo. Aí nós evitamos sucumbências recíprocas. Se o senhor perder, eu vou cobrar sucumbência. Se o senhor ganhar, o senhor vai me cobrar. Isso não é proposta, né, doutor? Isso não é proposta. Mas tudo bem, não tem problema. Estamos aqui para discutir, passar nervoso. O doutor acho que acabou sendo equivocado no começo da audiência, tudo bem. Então, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço, viu, aos conciliadores, agradeço a todos, tá? Doutor Fabrício, o senhor que ficou calado, fez uma intervenção oportuna, por favor, algum comentário?
Doutor Luiz, como eu disse no início, nós fizemos, eu acho que não cabe a mim fazer nenhum tipo de comentário, até para não atrapalhar a dinâmica da audiência, porque nós fizemos já um acordo com a autora. Então, se o senhor não se opor, eu prefiro me abster, porque eu acho que, como parte apenas interessada aqui, eu não quero atrapalhar a dinâmica da audiência. Agradeço, doutor, pela educação. Então, ficamos no debate entre o doutor Fernando e o doutor Júlio. E o que podemos concluir? É infrutífera, viu? Eu peço para encerrar. Eu agradeço, viu? Doutor Fernando, infrutífera? Claro, é infrutífero. Como eu falei, eu ganhei o processo. Eu estou abrindo mão da minha sucumbência. O senhor não ganhou o processo, está em grau recursal ainda, doutor. O caso está em discussão. Isso foi ao meu favor. Eu não tenho nada que propor para o doutor e nem para a Stephanie. Ele que está recorrendo. Se ele acha que ele vai ganhar o recurso, ótimo. Então ele que ganha o recurso e cobra o que ele achar de direito. Isso. Eu estou lhe dando a possibilidade de hoje encerrar tudo, Stephanie. Eu não cobro nada, eu não ganho nada e você não ganha nada. 0 a 0. Se você ganhasse uma procedência na ação contra mim, eu estaria numa outra posição. Aí eu poderia ofertar alguma coisa. Entendeu? Eu não posso ofertar uma coisa hoje de um processo que eu já ganhei. Vai para recurso, vai para julgamento. Você não ganhou o processo, ganhou em primeiro grau, né, doutor? Não ganhou o processo. E a intenção da audiência de conciliação, doutor, é evitar a sentença. Até para que o leilão não perca a credibilidade no mercado. Porque o que foi feito está errado, né, doutor? Está errado, né? O doutor sabe disso. Vamos lá. O Banco Votorantim é quem tem a palavra no processo e naquele leilão de dizer se aprovaria ou não aprovaria o lance. Não foi aprovado o lance. Eu sou mandatário do banco. O que é mandatário do banco? Eu cumpro a ordem do banco. Então, se o banco, que é menos responsável, ele se propôs a fazer um acordo para resolver, porque o leilão, que é o maior responsável pelo erro, não se propõe. Não é obrigado, o doutor não é obrigado, o leilão não é obrigado, representando o leilão, não sei se o doutor é leiloeiro e advogado ao mesmo tempo, hoje em dia é muito comum ter várias profissões, mas o fato é que queria resolver o caso aqui. Se o doutor está falando que não tem interesse porque acha que ganhou ação, não tem problema. Doutor, eu peço a gentileza de a gente encerrar a audiência, gente. Não tem, só vamos perder tempo aqui. Agradeço a todos. Eu estou resolvendo o caso da maneira como Claro, é a visão do doutor, claro. Da maneira como assim, se o senhor tivesse ganhado o processo contra mim em primeiro grau, eu poderia lhe apresentar alguma coisa. Eu ganhei o processo em primeiro grau, eu me julgo mandatário, o próprio banco também ganhou. Então, assim, eu não tenho que pagar indenização nenhuma para o seu cliente na minha cabeça. Se o senhor quiser encerrar por aqui, no 0 a 0, ninguém paga nada, perfeito, legal. O senhor também abre mão de, se eventualmente for condenado, eu vou cobrar a sucumbência da sua cliente. E a mesma coisa aconteceu do lado de cá, é ruim para os dois, né? Por isso, talvez uma proposta de acordo resolva a solução. E a imagem do leilão, né, doutor Fernando? Entendeu? Eu não estou Mas cada um tem uma cabeça. Uma sentença improcedente contra o leilão. Eu não estou preocupado com isso. Então tá bom. Fique tranquilo. A atenção não é ser ofensiva, ser arrogante, nada disso. Está muito bem resguardada. Tá certo. Então tá tudo bem. Claro, cada um tem uma forma. Vamos então dar por infrutífero. Por favor, senhor Luiz. Se os senhores decidirem de maneira contrária, chegarem a alguma forma de acordo, dirige uma petição conjunta ao desembargador coordenador do setor de conciliação segundo grau. Muito bem, eu vou pedir para o senhor Marcelo para redigir o termo da audiência nesse sentido. Infrutífera. Tudo bem, senhor Marcelo? Muito bem, senhores. Então, eu elaborei aqui um termo. Esse resultado da nossa sessão. E eu vou precisar da concordância expressa dos senhores com relação a esse tema. Então, para isso, eu colei o texto no chat. Peço que os senhores deem uma olhadinha. E, ao final, registrem no próprio chat essa concordância que vai equivaler aí, vai servir como assinatura dos senhores. Pronto, dado o aceite aqui de acordo, tá?
Eu acho que todos se manifestaram. O doutor Fabrício se manifestou? Sim, todos se manifestaram, doutor. Ok. E aí o senhor já pode ficar à vontade para encerrar. Vou colocar a minha manifestação. Tá bom, agradeço a todos. Tchau, Stephanie, Marcelo, Sr. Luiz, doutor Fabrício, doutor Fernando, tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia.